Esse é Deus de milagre. Deus não precisa de mais de 10 dias para fazer o que Ele quer fazer. Ele tem poder para realizar todas as coisas. Amém? Amém. O Akira já deu a introdução na mensagem, agora. Glória a Deus. Deus usou a vida do Akira para falar com a igreja. Quem lembra o que o Akira falou na abertura do culto? Quem lembra? O que o Akira falou? O que o Espírito Santo usou a vida do Akira para falar na abertura? Alguém lembra? Ele falou a respeito das crianças do trabalho de ontem e depois ele leu João 11. Isso. Mas falando também do que? Das necessidades de cada um. Ele falou dos problemas, das dificuldades. Não é isso? Falou ou não falou? E que Deus é poderoso para atuar nesses momentos. É ou não é? E se você veio aqui, porque Deus tem um propósito na sua vida. Concorda com isso? Queridos, grande problema dos cristãos, na sua maior parte, é duvidar de que Deus pode. Basta crer e terá o poder da glória de Deus. Conhecem a Deus de ler na sua palavra, ouvem a respeito de Deus e do seu poder, mas duvidam. Coloquem em seus corações a seguinte frase: será? Será que isso é possível? Eu vou dizer para vocês que a dúvida que brota em muitos corações não é privilégio dessas pessoas que duvidam. Vocês já ouviram falar num homem chamado Moisés? Quem já ouviu falar no nome Moisés? Levanta a mão aí. Ele era grande, não? Profeta, sacerdote, legislador. Quando ele tinha 80 anos, Deus fala com ele: vai lá que eu vou libertar o meu povo do Egito. E eu vou fazer algumas coisas, Moisés, porque na hora que você falar para o faraó que você vai ficar fora do arraial do Egito e vai ter que adorar, ele não vai deixar. E eu vou fazer algumas coisas que vai chegar no momento que eles vão deixar você ir embora. E Moisés, ouvindo Deus falar, será, Senhor? Está me escolhendo eu? Você, Moisés? O que você tem na tua mão aí? Ah, eu tenho um cajado. É? Joga no chão. Jogou no chão. Se transformou numa grande serpente. E Moisés, opa! Falou: não. Vai por trás dela e pega na cauda dela. Mas, Senhor, vai, Moisés. Ele vai, pega na cauda da serpente e transforma novamente num cajado. Senhor, eu sei, mas será? Moisés, pega a tua mão. Pega a tua mão, põe no teu peito. Coloca ela aí. Dá uma olhada na tua mão, Moisés.
forma como lepra, leprosa. Senhor, mas, Senhor, minha mão, põe a tua mão de novo no peito, Moisés. Dá uma olhada nela agora. Uau, Natalia, como você vai? Eu sou um velho de 80 anos. Você acha que eles vão me ouvir? Põe outro no meu lugar, por favor. Eu duvido internamente do teu poder e do que o Senhor está falando que vai fazer. Diz a palavra que o Senhor ficou irado com Moisés. Deus ficou nervoso, porque ele já tinha dito que vai fazer, e depois mostra para Moisés coisas que só Deus pode fazer. Ah, pastor, mas os magos lá do Egito também colocaram as cobrinhas para fazer, só que tem um detalhe: a cobra de Moisés engoliu todas as outras. Vamos falar de Moisés, duvidou. Elias, ele tinha eliminado pelo poder de Deus, que desceu fogo do céu e consumiu o altar, e depois ele elimina 400 profetas com poder e autoridade, e de repente, por causa de medo de uma mulher, ele foge e vai para uma caverna. Quer morrer! Como se Deus, no coração de Elias, não pudesse fazer algo para salvá-lo. Nós estamos falando de um homem, de um profeta, que não experimentou a morte. Deus o arrebatou em vida, transformou o seu corpo e levou para o céu. Estamos falando de um profeta que duvidou que Deus poderia livrá-lo. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. No dia seguinte, versículo 29. 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: o que? Ele disse. O que João disse? Que tira o pecado do mundo. Ele disse isso porque ele tinha dúvida? Não. Hã? Não? Este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim. Por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: viu o Espírito Santo descendo do céu como uma pomba, e permaneceu sobre ele no batismo de Jesus. E não o conhecia. Aquele entre tantos que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista ouviu Deus falar com ele. E João, quando você vê uma pomba descer sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha o próximo verso. E eu
Diz aí no verso 34. De fato, vi e testifico que este é o quê? Aleluia. João tinha dúvida? Em Malaquias 3:1, profeta Malaquias revela quem seria este João Batista. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu templo. E ele certamente vem, anuncia, ou o anunciador dos exércitos. Malaquias fala que João Batista seria a voz, o pré-anunciador. Ele, filho de um sumo sacerdote, João Batista, filho de um sumo sacerdote, não se contaminava com as coisas desse mundo. Gafanhoto e mel silvestre era a sua alimentação, se vestia como saco e pregava o arrependimento. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Amém? Um dia, esse homem estava preso. Depois que Jesus começa o seu ministério, João é preso. Abra aí, em Mateus 11. Vamos navegar na palavra, irmãos. Amém. Fica só em observação o que o pastor diz, não. Mateus 11. Olha o que aconteceu no coração desse homem. Ele estava preso numa masmorra perto do Mar Morto, inóspita, não tinha nada. Essa penitenciária não era do Carandiru, chamava Maqueiros, estava lá perto do Mar Morto, longe de tudo. E ele estava preso porque ele estava condenado à morte. Não é que ele ficaria preso por um tempo e depois ele seria solto? Ainda mais eu, o maior profeta do Antigo Testamento, maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que Daniel, maior do que todos os profetas, João Batista, o maior profeta de Deus. Mateus 11, capítulo 1, versículo 1, aliás, Mateus 11, 1. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, quem estava falando? Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Assim que no cárcere, em Marcélios, aquela prisão inóspita, terrível, João ouviu falar o que Cristo Jesus estava realizando. Enviou quantos discípulos? 2 dos seus discípulos para lhe perguntar. Olha o que ele pergunta:
versículo 3, o que João pede para os seus discípulos perguntarem para Jesus. Depois de tudo que nós lemos aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, eu vi, eu batizei, e o Espírito Santo batizou, colocou ele ali com forma de pomba. Deus falou para mim que eu viria isso, e eu vi, este é o Filho de Deus. Olha agora, por causa do sofrimento, da tribulação de João, olha o que ele pergunta para os discípulos. Vai lá e pergunta: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Você tem ideia disso? Você tem ideia disso? Eu estou aqui, preso nessa marmota, eu vou ser decapitado, você não está fazendo nada, você vai deixar eu morrer? Vai lá perguntar para ele, porque não é possível. E eu estou aqui porque eu defendi os padrões e o caráter de Deus, a sua justiça, e denunciei o adultério de Herodes, e eu vou ser decapitado, vou ser morto. Eu sei qual é o meu papel. Eu sou aquilo que os profetas no Antigo Testamento queriam, que haveria de abrir o caminho. Não, ele não deve ser o libertador de Israel, porque se ele não está liberando, você não está nem me liberando, nem me libertando, não pode ser ele. Acho que eu fico enganado, eu me enganei com alguma coisa, meu coração deve ter me levado para alguma situação. Não, eu acho que ele não é o Salvador. Você tem ideia do maior profeta do Antigo Testamento ter uma dúvida como essa? Que dirá você e eu? Esses homens tiveram outro nível de comunhão com Deus e tiveram as suas dúvidas. Estou falando de Moisés, Elias e João Batista. E você e eu, meu irmão? As angústias, as tribulações, elas nos levam muitas vezes, a duvidar, a não crer. Nós vamos ler um texto agora, que parece que ele é colocado entre uma realização de uns milagres do Senhor. No Novo Testamento são transcritos 35 milagres de Jesus, mas a gente sabe que Jesus fez milhares de milagres. O último versículo do livro do Evangelho de João diz que Jesus ainda realizou muitos outros milagres, porque se fosse relatado um a um, não haveria livros no mundo capazes de escrever todos os milagres. Porém, foram registrados 35 milagres. Todos eles têm um objetivo, todos eles têm um propósito, para que eu e você entendamos qual é o propósito e prestemos atenção por que Deus escreveu este milagre e foi tão explícito em escrever o milagre. Nós temos vários. O primeiro, transformação de água em vinho no casamento de bodas de Caná da Galileia. E aí, claro, multiplicação dos pães. A primeira vez, com 5 pães e 3 peixes, o Senhor alimenta 5.000 homens, fora criança e adulto, talvez 15.000 pessoas se alimentaram. Na segunda multiplicação dos pães,
Com 7 pães ele alimentou 4.000 homens. Ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, que leu aqui, e por aí vai. Ressuscitar o filho da viúva de Naim, e vários. A cura do cego, do centurião. Não, Senhor, só manda a ordem aí, porque eu também sou homem de autoridade e mando para o meu servo: faz e ele faz, vai e ele vai. Não precisa ir na minha casa, dá uma ordem aí e eu sei que meu servo será curado. Nunca vi tamanha fé nem em Jerusalém. Ou seja, Jesus fez em situações. Jairo, o chefe da sinagoga, está lá com a sua filha de 12 anos enferma, e ele sabe que Jesus estava nas aproximações, e ele vai e se prostra, se ajoelha diante do Senhor Jesus e pede misericórdia para salvar a sua filha. Só que no interim desse milagre, Jesus se predispõe a ir até a casa de Jairo. Acontece um dos milagres tremendos que nós vamos ver agora, e vamos ver a propriedade desse milagre, o que ele fala para mim e para você agora, para nunca mais você e eu duvidarmos de Jesus. Amém. E tirar por todas as situações qualquer dúvida sobre o que Jesus pode ou não pode fazer. Abra sua Bíblia em Lucas 8, 43 a 48. Amados, Jesus, o próprio Jesus disse que lá na terra onde ele nasceu, ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Por que ele não fez muitos milagres aonde ele morava? Por causa da incredulidade, da dúvida. E ele não fez. A dúvida é um problema para resolvermos receber aquilo que precisamos, o milagre para a nossa vida. Lucas 8, 43 a 48. Então Jesus ia e as multidões o apertavam. Certa mulher que havia quantos anos? 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, todo o seu patrimônio, se esvairou. Veio por trás de Jesus e lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, prostrando-se diante de Jesus, e declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou.
Vai em paz. Tua palavra é poderosa, Senhor. Tua palavra é rica demais. Revela para nós ela agora. E nos leve a outro nível contigo, Senhor. O nível que o teu Espírito Santo falou comigo, que nós iremos precisar para enfrentar esses últimos dias. Espírito Santo, você tem total liberdade, Senhor, para agir no nosso meio hoje, agora. Usa-me, Senhor. Quem era aquela mulher? Aleluia. Se simplesmente nós lermos o texto como acabamos de ler, sem prestar atenção do que era aquela mulher, simplesmente você vai ver que Jesus realizou um milagre poderoso, tremendo, e só. E você vai passar desapercebidos sobre algumas circunstâncias. Moisés tinha medo de enfrentar uma libertação de uma nação, 2.400.000 pessoas no mínimo, 600.000 homens de guerra, fora crianças, velhos, mulheres, etc. Vamos multiplicar isso aí por 4. Quem é bom de geografia sabe calcular 600 vezes 4, 2.400.000 pessoas no mínimo. Moisés estava assustado com o tamanho do problema que ele haveria de enfrentar. Elias com medo de Jezabel. Vai matar. Vai me matar. Tira minha vida, Senhor, não aguento mais. Misericórdia. Olha o que o profeta fala. João Batista, e você decapitado. A filha daquela adúltera pediu a minha cabeça, Herodias. Eu vou ser decapitado. O pavor de enfrentar situações que a gente não imagina. Aquela mulher tinha alguns aspectos na vida dela que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro problema daquela mulher. O primeiro problema dela era ser mulher. Mulher não tinha valor algum, reputação nenhuma. A mulher naquela época, dentro da cultura judaica, ela simplesmente era um objeto de uso do seu homem, do seu esposo. Ela não tinha voz alguma. Ela não podia reclamar nada. Ela sequer poderia sentar à mesa para a refeição junto com o seu esposo quando tinha outra pessoa visitando. Ela tinha que ficar servindo a mesa e ficar de pé. E por último, ela comia. Valor zero. Primeiro problema daquela mulher: ela era mulher naquela época, desprezada total, dentro de casa e pela sociedade. Segundo problema daquela mulher é que existia a lei de Moisés, e lá em Levíticos era muito claro, no capítulo 15 de Levíticos, qual era o procedimento das mulheres na época da sua menstruação. A mulher menstruada,
permanecia impura por 7 dias. Qualquer um que tocasse nela ficaria impuro até a noite. Passasse que relaxem, ele ficaria impuro até a noite. A cama em que ela dormia seria impura, e quem tocasse na cama teria que lavar as roupas todas e se banhar o tempo todo para ficar limpo, porque só tocou na cama aonde a mulher menstruada estava. Se o esposo dormisse com a mulher, ele ficaria impuro por 7 dias. E a cama onde eles deitassem se tornaria impura. E no caso de uma mulher com hemorragia, fluxo de sangue, as determinações de impureza são as mesmas. Um outro aspecto daquela mulher é que ela não estava com essa hemorragia há 12 dias. Um homem com 80 quilos tem 6 litros de sangue em média no seu corpo, com 37 trilhões de células que navegam dentro do seu sangue, dentre os quais 15 milhões, 40% dessas 37 trilhões de células são células de combate, são aquelas células que são as chefes do nosso anticorpos. Deu para entender? Uma mulher de 50 quilos teria 4 litros de sangue, em média. É o que tem, em média, numa mulher que tem 50 quilos, 4 litros de sangue. Você tem ideia? 12 anos jorrando. O nível de fraqueza física que aquela mulher sofria, por mais que essas células se reconstituíssem, e uma vez por semana o nosso sangue se renova. Imagina o corpo daquela mulher, quanto sofria em seu metabolismo para ela poder suportar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 12 anos. Está longe do nosso sofrimento, está longe. Qualquer um aqui que aqui está muito longe. Por mais problemas que nós tenhamos. Diz o texto que ela também gastou tudo que ela tinha. E não vai pensar que naquele tempo não tinha médico charlatão. Toma esse chá, mastiga essa erva. Porque eles não tinham controle naquela época ainda da anatomia humana, não tinham os estudos aprofundados. Então era chá daqui, chá dali, faz isso, faz aquilo, e ela fez de tudo, e não era barato, porque quem está numa situação como essa paga o que for necessário pagar para ficar livre do problema. Pelo contrário, ela não ficou. Ela perdeu a sua saúde, a situação emocional dela era gravíssima, perdeu todos os recursos, perdeu tudo. Talvez por serem enganadas por pessoas profissionais que ela julgava capaz de resolver o problema delas. Você já foi enganado por profissionais que falou para você que ele resolveria o seu problema e você não resolveu? Essa mulher estava passando por isso.
Mas é só isso, pastor? Não, tem mais 3 pontos aí para conhecer um pouco essa mulher. A reputação desta mulher na sociedade era deprimente. A sociedade repudiava. Porque você passar um processo menstrual, passa por alguns dias, logo você fica livre, acabou, vai lá, pega 2 rolinhas, oferece ao sacerdote, ele consagra as 2 rolinhas e você fica purificada e acabou o seu problema, agora só o mês que vem. Ok? Mas ela não parava. Então as mulheres, que possivelmente seriam as amigas dela, se afastavam. Os familiares se afastavam. A Bíblia não diz se ela era casada ou não, mas o seu marido, por estar numa situação como essa, e ele teria que obedecer à lei judaica, ele procuraria outra, e ele estava liberado. A mulher, se traísse o esposo, ela teria uma reputação desastrosa, mas não era o que acontecia com o marido, porque a mulher era um objeto. Imagine essa mulher, se ela fosse casada, sabendo que não poderia se aproximar do seu marido, por conta da lei. O coração dessa mulher, que tinha o desejo de poder satisfazer o seu esposo e não podia. Você tem ideia disso? Não? Vamos mexer no emocional das irmãs aí. O que seria isso no coração dela? Talvez a dor maior dessa mulher não seria a dor física, mas a dor social que ela passava. Totalmente. Ela não era convidada para festa nenhuma. Não podia convidá-la, porque ela corria risco de ser morta se todos conhecessem o problema dela e ela se aproximasse. Não poderia se confraternizar com ninguém. Era totalmente desprezada por todos. Não tinha amigos. Deu para pensar como ela vivia? O tempo para essa mulher era infinito para solucionar o seu problema. Para ela foram perdidos 12 anos da sua vida. Tem pessoas que têm essa coisa dentro de si. Meu problema não resolve nunca, e os anos estão passando. Eu já perdi 10 anos da minha vida, eu já perdi 15 anos e nada acontece. Será que Deus pode mesmo? Mas essa mulher não pensava assim. A mulher vivia sentimentalmente arrasada, pois não podia ser amada sexualmente por seu marido, pois levaria ele à morte. E ela, a lei levítica é complicada. Lê lá em Levíticos capítulo 20. Essa mulher sabia quais os riscos da atitude que ela correria ao enfrentar essa multidão. Deu para dar uma resumida de quem era essa mulher? Não? Deu, não? Deu, irmãos? Amém. Simples o problema dela? Não? A vida dela era simples. Só que um dia ela viu o barulho, falou: o Jesus, o Messias, o Libertador. Ah, ele está passando aí. Ele vai passar. E está próximo daqui de casa, eu vou correndo lá. Só que Jesus não estava isolado, sozinho com seus discípulos. Existia em volta de todo
aquele murmurinho todo, Jairo, a comitiva que possivelmente estaria com ele era um líder religioso, a multidão, os discípulos, e essa mulher não titubeou, falou: olha, eu não quero saber, eu vou ter que relar não sei quantas pessoas aqui, eu vou ter que. Ela não pediu, olha, aqui vai uma mulher com um fluxo de sangue, dá licença, eu posso chegar perto de Jesus? Ela falou assim, não? Ah? Não! Ela correu um risco tremendo de ser trucidada pela multidão em função da cultura. Ela simplesmente enfrentou, ela foi, ela falou: eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, e eu vou conseguir, e eu não preciso falar com ele, eu só preciso tocar no vestido dele, só, mais nada, e eu sei que eu vou ser curado. Ele não precisa falar comigo, ele não precisa me dar atenção, ele não precisa tocar em mim, não, sou eu que preciso tocar simplesmente no manto dele. Se eu tocar, eu sei que eu vou ser curado. Existiam algumas situações aqui envolvidas que aquela mulher poderia facilitar a sua vitória, e ela poderia usar alguns caminhos. Se eu olho aqui para esse contexto, o contexto tinha alguns personagens. Nós tínhamos a multidão, nós tínhamos os discípulos de Jesus, e nós tínhamos o próprio libertador, o Senhor. Ela poderia ter chegado ali próximo daquelas pessoas que estavam mais influentes com Jairo ali. Olha, fala com os discípulos de Jesus, que eu preciso falar com ele. Poderia ou não poderia? Quem sou eu para falar com Jesus? E as demais pessoas estavam ali. Ela poderia usar esse caminho entre esses personagens e confiar nessas pessoas que levariam o seu problema possivelmente até Jesus. Mas ela não escolheu esse caminho. E muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas e vamos atrás de homens que não têm nenhuma condição de resolver os nossos problemas. Não tem solução nem para os dele, que dirá para os nossos. E às vezes confiamos em homens, confiamos em pessoas que julgamos que essas pessoas têm esse poder de interceder pelos nossos problemas. Olha o que Jeremias 17:5 tem: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não confie em homem nenhum. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua situação, se você tem alguma coisa na justiça ou não tem.
Eu não sei qual é o teu problema, qual seja ele, se ele é grande ou ele é pequeno. Só quero uma coisa: não confie em homem nenhum. É bom ter pessoas amigas, é bom ter pessoas que a gente possa confiar, mas nós não podemos nos apoiar nelas. Nós temos que nos apoiar o quê? Em Deus, em Jesus. Nunca sustente a sua fé em nome algum. Amém? Amém. Jesus é o único que você deve colocar na sua mente como meta e centralizar a sua fé. O segundo orientação, o segundo destino dessa mulher que ela poderia tomar seria ter colocado a sua fé ou o seu pedido nos discípulos. Ela poderia de qualquer forma chegar lá e falar com Pedro, que é um dos líderes. Pedro, Tiago, João. Pedro, por favor, estou sofrendo 12 anos de uma hemorragia. Você sabe, você conhece ele. Me perdoa que eu estou aqui próximo de você. Me perdoa, mas eu estou sem força nenhuma. Fala com o Senhor Jesus para ele me curar. Ela poderia fazer isso? Poderia. E às vezes nós colocamos a nossa confiança em líderes religiosos, um patamar de religiosidade, e que vamos lá e vamos resolver o problema, e ele vai resolver o meu problema. Não vai, não vai. E muitos pulam de um canto para cá, pulam de um canto para o outro. Vai ali que você vai resolver o problema. Vai naquela igreja ali que o homem tem um poder tremendo. Eu não duvido que Deus use homens de Deus para fazer os milagres de Deus. Eu não duvido nisso. Eu sou prova disso. Amém? Mas eu não posso colocar minha fé em nome algum. Temos que ter os nossos pastores? Temos, para nos auxiliar em oração e fortalecer a nossa fé, para em Cristo Jesus alcançarmos a nossa fé. Homens de Deus, mulheres de Deus, que dedicam a sua vida no temor do Senhor, para nos levar diante do Senhor. E existe. Quando eu olho lá para Atos capítulo 14, quando Paulo e Barnabé chegaram em Listra, prestem bem atenção lá, vocês estudem, marca aí Atos capítulo 14 e vocês vão estudar esse texto. Quando Paulo chega em Listra, ele conhece um homem, diz o texto que ele conhece um homem aleijado de nascença, que nunca tinha andado. Só que o Espírito Santo fez com que Paulo olhasse para ele e sentisse dele que ele tinha fé para ser curado. Olha como o Espírito Santo age. Quando Paulo sentiu que aquele homem tinha fé para ser curado, ele chegou perto daquele homem. Eric, vamos, fica de pé. E imediatamente aquele homem começou a andar. E Listra era uma cidade politeísta. Batizaram Barnabé de Zeus. Os deuses vieram e estão habitando em nós com a figura desses homens. Quando Paulo e Barnabé ficaram sabendo disso, e eles começaram
a criar uma situação de levantar holocaustos e oferendas para Paulo e Barnabé. Paulo, no versículo 15, diz o seguinte: ei, para. O que vocês estão fazendo? Nós somos homens como vocês. Para! Nós somos iguais a vocês aqui, não tem nada. Foi o poder de Deus que levantou esse homem pela fé do coração dele, que o Senhor lhe revelou que ele tinha. Para! Quando você vê um homem de Deus que tem a revelação de Deus para te abençoar, amém, mas nunca o adore. Nunca na sua vida adore ele. Pode ser o apóstolo tal, pode ser o bispo tal, pode ser o pastor tal, pode ser o evangelista Y, não, pode ser o profeta tal. Não põe tua fé nele. Amém. Porque aquela mulher não foi atrás dos discípulos. Por mais próximos de Jesus que ele tivesse. Glória a Deus. Aquela mulher teve a direção certa e aqui hoje certa. Ela tomou a decisão correta e colocou em Jesus a sua meta. Amados, veja que aquela mulher não fez exigências nenhuma para Jesus. Às vezes, nós queremos resolver os nossos impossíveis do nosso jeito. E em nossas orações, que Deus ouve, porque Ele não é surdo, mas Ele ouve e balança a cabeça. Senhor, resolve esse meu problema, que seja dessa forma, assim e assado. Você está querendo que o teu milagre seja do teu jeito. E para ser realizado o milagre só tem um jeito. O jeito de Deus. Aleluia. Só Ele sabe como fazer e qual o propósito para fazer. E só Ele sabe se não vai fazer. Sexta-feira, quem não foi no culto lá da casa da Rosa Benevento, perdeu uma palavra poderosa do pastor Denilson. O silêncio de Deus. Às vezes Deus vai ficar silenciando no teu problema, até que você resolva tomar a atitude certa e aplicar a fé. Lembra do servo do centurião? Ele ouve a fala daquele centurião. Eu nunca vi uma fé nem assim em Jerusalém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode pedir um milagre para Deus, mas se você não tiver convicção, certeza e fé que Ele pode, Ele não vai fazer. Não vai. Ele ficou nervoso com Moisés. Até que Moisés caiu na dele e falou: tudo bem, Senhor. Eu sou o gagagagagá, mas eu acho que Arão vai poder falar. Você é o profeta. Eu vou te dar as palavras que você tem que falar, você transfere para Arão e ele fala. Acabou? Acabou. Mas nessas condições eu vou. Foi assim.
que é? Para, meu! Tá vendo esses pássaros aqui, ó? Come essa carne. Hã? Come! Tá vendo aquele riacho ali? Toma aquela água ali. Vamos! Mas você toma, Elias, vamos! Levanta a cabeça aí, rapaz! Levanta aí! E aí ele comeu, bebeu e se ergueu. Bem na frente. Glória a Deus. João Batista? Jesus respondeu para os 2 discípulos de João Batista: vai lá, ide e conte para o maior profeta que nós temos em todas as gerações de profetas, chamado João Batista. Vai lá e conta para ele. Conta o quê? O que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Está lá em Mateus 11:4. Diga para eles o seguinte: João Batista, os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Quando João Batista ouviu isso, falou: é ele, pode me matar. Porque João Batista sabia qual era o propósito de Jesus. Foi por isso que Jesus respondeu daquele jeito. E a fé de João foi sustentada e alicerçada. E a ele: estou em paz, pode fazer de mim o que quiser. Glória a Deus. Quando você colocar sua fé em prática e crer que o nome de Jesus é poderoso, as suas vitórias vão chegar. E você não vai duvidar. Esquece o teu problema. Só tenha fé que Jesus pode. Algumas vezes o Senhor usou instantaneamente para resolver problemas na minha vida. Mas foi instantâneo. Curas instantâneas. Eu, com 9 anos de idade, tive nefrite. E nefrite, você tinha uma infecção urinária terrível, que você urina na cor de Coca-Cola. Minha mãe orou com as irmãs da igreja, me ungiram, e a nefrite foi embora. Tive hepatite tipo C. Não posso doar o meu sangue. Não tive nenhum problema e nenhuma sequela. E estou vivo. Com 15 anos, namorando a Estela, cheguei na casa dela com uma dor absurda na cabeça. E no pescoço rígido demais. Que eu não podia virar a cabeça. Qualquer barulho, menor que seja, parecia que era um estrondo. Foi o surto de meningite meningocócica em 1975. Fui internado no Emílio Ribas, diagnosticado como meningite meningocócica, a bacteriana. Tiraram o líquor da minha espinha e ela ficou assim, amarelinha. Não tinha muito recurso naquela época, em 75. Há 45, 47 anos atrás. O único recurso era a fé. As irmãs novamente oraram por mim, clamaram e suplicaram ao Senhor.
E eu creio que Deus poderia me curar. E Ele me curou. Não morri e não tive sequelas. Glória a Deus. A história do Tiago vocês conhecem. Passa a mão na cabeça dele. Vocês vão ver como Deus poderosamente fechou o crânio dele. Fratura de crânio. Quando o Senhor estava nos preparando para o ministério pastoral, em 2001 para 2002, o Senhor separa eu, a Esther e as crianças num período sabático de entrega total ao Senhor. Não tinham nenhuma provisão. Morando no lugar onde a gente mora, vocês sabem onde é. Não tinha dinheiro para pagar o condomínio. Todos os carros foram embora. Dos 4 carros que nós tínhamos, só ficamos com uma Audi com motor fundido, uma A80. E nós não tínhamos muito recurso, a gente colocava Super Bond no cárter embaixo, para não dar muita vazão no óleo do motor. E a gente andava um pouco daqui para lá, daqui para o centro de Itapevi, para comprar uma coisa ou outra. E muitas vezes o óleo escorria no carpete do carro. Eu e o Tiago fomos para o centro de Itapevi, ele foi comigo. Quando a Estela falou, bem, nós vamos ter o nosso almoço de Natal. Eu vou fazer uma salada, você vai lá comprar um frango, faça um arroz, e esse é o nosso almoço de Natal. E eu fui. Quando eu cheguei no centro da PV, era uma chuva enorme. Lembra disso? E eu parei meu carro em frente do sacolão e estava fazendo compra lá no sacolão. Daqui a pouco o homem do sacolão falou, moça, aquele carro preto desceu. Eu falei, ó, a água vai entrar nele, vai acabar com tudo. Mas a marcha ré do automático estava quebrada. Para frente, eu ia colocar o carro mais para dentro da água, que a água já estava subindo. Eu corri para dentro do carro. Falei, Senhor, engatei a ré, que eu sabia que estava quebrado. O carro começou a voltar para trás. Lembra disso? Quando eu chego em casa, que eu estaciono o carro na frente, minha casa tem uma rampinha, estava lotada de água e de granizo, e a água entrando para dentro de casa. Depois a Estela me contou, não tinha como entrar para dentro de casa a não ser pisando na água, e a água invadindo toda a nossa casa. Nossa casa tinha carpete, todo o carpete ficou lotado daquela água de chuva. Ficamos quase 2 dias para limpar aquele carpete, tirar a água do carpete. Só que teve um detalhe: nosso terreno tem divisa com o muro do condomínio. E quando a Estela viu que a água estava quase 1,20 m, 1,5 m lá no muro, e ela viu que a água estava entrando dentro de casa, ela só usou 2 frases: Jesus! Jesus! 20 metros do muro, toma! E aquela água fez assim, foi tudo embora. Só usou 2 nomes.
E o Senhor viu a fé dela e o desespero que estava dentro de casa toda. Jesus! Jesus! Aonde se tomba 20 metros de muro no condomínio para a água vazar, irmão? Acho que o Senhor agiu em cada 10 metros com 9 que ela clamou. 20 metros foi embora. E aí começamos a limpar toda aquela sujeira. E começamos a fazer fé. Deus, quando vê em você a sua fé, Ele age. Aleluia. Como Ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, a fé agrada a Deus. E aí está o caminho da tua vitória. Não diga para Ele como resolver. Diga para Ele que você crê nele, que Ele pode resolver. Glória a Deus. Espero que você tenha, meu irmão, entendido o recado de Deus. Amém? Quero convidar os diáconos que estarão conosco servindo a ceia. Quero convidar o pastor Tiago também. Vai meditando. Vai meditando no que Deus pode fazer na tua vida. Aqueles chavões, né? Eu não sei o tamanho do teu problema, mas Deus é maior. Para com isso. Problema é problema. Problema é problema. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Aleluia. Diga para Jesus o quanto você fez errado até agora. Aleluia. Por isso você não alcançou a tua vitória. Aleluia. Deixa de confiar em homens, de orientações humanas. Não confie em homens que têm pseudas ligações com Deus. Não. Aqueles que têm, sim, você deve pedir ajuda, porque a palavra de Deus diz que nós temos que orar uns pelos outros, mas quem resolve é Deus. A oportunidade de você ir direto ao Senhor hoje e demonstrar a tua fé. Senhor, eu não tenho fé, minha fé é pequena. Então nós vamos pedir para Deus aumentar a tua fé. Aleluia. Acrescentar a tua fé. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Vai falando com o seu Deus, falando com o Pai. Aleluia, Jesus. Deixa eu ver, teremos a oportunidade de falarmos essa palavra mais uma vez, com essa ceia. Trazemos à nossa memória aquilo que Ele fez por nós, provando mais uma vez de que, assim como aquela mulher, assim como Moisés, assim como Elias, assim como João, nós não temos o porquê ter o pingo de dúvida daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele já tem planejado em fazer na tua e na minha vida. A palavra de hoje foi muito clara.
confiarmos, já colocarmos toda a nossa fé no Senhor, de entender que independente da situação, Ele é um Deus poderoso. E fechar essa palavra com essa ceia é maravilhoso, porque temos a oportunidade agora de você pegando o pão, pegando esse suco de uva, você selar essa sua confiança nele, declarar para ele, selando com esse símbolo da ceia, que a sua fé é só nele e somente nele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu chamar o pessoal do louvor. Enquanto o pessoal vem, e vamos cantar essa música. Você vai meditando, ao fazer a fila e se servir, vai meditando. Vem nos orar pelos inimigos, Pai. Nossa condição é de que aqui só há pão e suco de uva. Não há poder místico, não há poder milagroso nos elementos em si, não. Mas aquilo que eles representam aí sim. Sim há poder, porque eles representam o teu corpo e o teu sangue. Nada mais poderoso, nada mais tem poder do que o sangue do teu Filho Jesus e aquilo que Ele fez por nós na cruz. Amém. Por isso que nós consagramos esses elementos, que venhamos a ceiar, trazendo a nossa memória o que cada um desses elementos representa, e o que cada um desses elementos representa para a nossa vida. Consagra agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Filho, pode fazer a fila e vai meditando enquanto nós cantamos, enquanto o louvor canta. Vai meditando isso que Deus falou com você através da palavra. Amém? Vai servir, depois pode se colocar de novo no seu lugar. Amém? Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue.
vai colocando aquilo que o Senhor já falou com você. Declare Ele no seu coração. Seja sincero, realmente, assim como vimos, temos momentos de fraqueza, sim. Momentos onde parece que aquilo que cremos, naquele a quem nós cremos, parece que sumiu. E Davi várias vezes no Salmo fala: até quando, Senhor, esquecerás de mim? Tem esses momentos, sim, onde parece que a nossa fé se abala, onde parece que não vai ter solução para aquela situação. Gritos, isso é super normal, porque somos homens, somos falhos, isso é normal. Mas eu quero te dizer que Jesus está aqui, e assim como estava ali no meio daquela multidão, daquela mulher, se você estender as suas mãos, mesmo com a fé fraquejada, se você estender as suas mãos e tocar na hora das suas vestes, aleluia, Ele vai fazer, Ele vai sair poder, aleluia. E com essa fé, com essa convicção, eu convido você a ceiar comigo. A palavra de Deus diz assim, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graça, Ele disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Aleluia. Por isso eu quero que você pegue o pão, traga à sua memória tudo aquilo que Jesus já fez na sua vida. Eu sou de cara aqui, meu pai compartilhou algumas coisas que Deus fez na vida dele. Eu quero que você traga à sua memória tudo aquilo que Deus já fez para você. Quando Deus diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traz à memória aquilo que Jesus já fez na sua vida. E agora com esse pão, nós vamos comer juntos, declarando que nós temos convicção que da mesma forma que Ele já fez, Ele vai continuar fazendo. Amém? Ele continuará fazendo. Basta nós crermos, nós confiarmos. Amém? Pai, esse pão está diante do Senhor. Deus. Queremos trazer a nossa memória e declarar ao Senhor que nós cremos em Ti. E vamos cear juntos, na convicção de que o Senhor é o Deus ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Aleluia. Ceamos juntos, comemos o pão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Mas examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Querido, levanta o seu cálice. Traga à sua memória também tudo aquilo que Deus já fez por você. E principalmente o que Ele fez naquela cruz. Porque o que Ele fez na cruz basta. O que Ele fez na cruz basta. E se você crê nisso, se você confia nisso, você já tem tudo. Tudo que Ele já fez basta. Mas Ele é superabundante na sua graça. Ele derrama mais e mais. Por isso, beba, vamos beber juntos desse cálice, crendo no que Ele pode fazer, crendo que Ele há de fazer, crendo que Ele vai continuar fazendo, para a glória e honra do nome dEle.
Aleluia. Levamos todos. Aleluia. Amém. Mas quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, vai para a tua casa, enfrentando a próxima semana com a ativação da tua fé. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus siga com você, meu irmão, siga com você, minha irmã, hoje e até Jesus voltar. E todo o povo de Deus diz amém. E todo o povo de Deus diz amém. Não sai daqui sem abraçar 10.800 pessoas.